próxima aula. Parentesco. Nós temos o parentesco lá no artigo 1591 do Código Civil, começa no 1591 do Código Civil, trata-se de parentesco. Vamos ver quem são os nossos parentes, né? Nós temos por afinidade, consanguíneo, civil e assim por diante. Então vamos falar aqui de parentesco. Vamos dividir o parentesco em graus, linhas e espécies de parentesco. Graus: primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Aí nós temos lá as linhas de parentesco. Esse é importante. Duas linhas de parentesco. A primeira é chamada linha reta. A linha reta são os descendentes e os ascendentes. Como, por exemplo, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, ascendentes. Pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Portanto, são parentes em linha reta. Os parentes na linha colateral, esse daqui, nós temos até o quarto grau atualmente. Só vai até o quarto grau. Antigamente ia até o sexto. Hoje só vai até o quarto grau. Repetindo, na linha reta ele é infinito, hein? Não se extingue. Jamais se extingue. Linha reta é para sempre, é infinito. Agora, já na linha colateral, que são os parentes que provêm de um tronco ancestral comum. Tronco ancestral comum. Por exemplo, irmãos. Irmãos provêm de um tronco ancestral comum. Mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos pais. Seria aí parentesco na linha colateral. Hoje o código definiu que só vai até o quarto grau. Depois nós vamos verificar quem são essas pessoas aí, até o quarto grau colateral. Isso vai ser importante. Esses são os descendentes e os ascendentes. Como, por exemplo, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, ascendentes. Pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Portanto, são parentes em linha reta. Os parentes na linha colateral, esse daqui, nós temos até o quarto grau atualmente. Só vai até o quarto grau. Antigamente ia até o sexto. Hoje só vai até o quarto grau. Repetindo, na linha reta ele é infinito, hein? Não se extingue. Jamais se extingue. Linha reta é para sempre, é infinito. Agora, já na linha colateral, que são os parentes que provêm de um tronco ancestral comum. Tronco ancestral comum. Por exemplo, irmãos. Irmãos provêm de um tronco ancestral comum. Mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos pais. Seria aí parentesco na linha colateral. Hoje o código definiu que só vai até o quarto grau. Depois nós vamos verificar quem são essas pessoas aí, até o quarto grau colateral. Isso vai ser importante, tanto para o casamento como lá no direito das sucessões, né? Quem que recebe a herança ainda seria até o quarto grau colateral ainda. Então nós vamos daqui a pouco saber quem são esses parentes. Esse seria o parentesco na linha colateral. Aí nós temos as espécies de parentesco. Espécies. A primeira espécie de parentesco. A primeira espécie de parentesco trata-se de parentesco natural. Chama-se parentesco natural ou consanguíneo. Consanguíneo por quê? Provém dos mesmos laços de sangue. Aí nós temos duas espécies de parentesco natural. Irmãos provêm de um tronco ancestral comum. Mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos pais. Seria aí parentesco na linha colateral. Hoje o código definiu que só vai até o quarto grau. Depois nós vamos verificar quem são essas pessoas aí, até o quarto grau colateral. Isso vai ser importante, tanto para o casamento como lá no direito das sucessões, né? Quem que recebe a herança ainda seria até o quarto grau colateral ainda. Então nós vamos daqui a pouco saber quem são esses parentes. Esse seria o parentesco na linha colateral. Aí nós temos as espécies de parentesco. Espécies. A primeira espécie de parentesco. A primeira espécie de parentesco trata-se de parentesco natural. Chama-se parentesco natural ou consanguíneo. Consanguíneo por quê? Provém dos mesmos laços de sangue. Aí nós temos duas espécies de parentesco natural. Nós temos o duplo e o simples. Parentesco duplo e o simples. Parentesco duplo, por exemplo, os irmãos germanos. Quem são os irmãos germanos? Filhos dos mesmos pais. Mesmo pai e mesma mãe. Filho dos mesmos pais. Seriam irmãos germanos. Outro. Dois irmãos que casam-se com duas irmãs. Dois irmãos casando-se com duas irmãs. Esses dois casais tendo filhos. Esses filhos entre eles vão ser o quê? Primos. Mas não é simplesmente primos. Duplamente primos. Porque vão ser primos por parte de pai e por parte de mãe ao mesmo tempo. Na verdade, normalmente acontece que é unilateral os primos. Ou seu primo é por parte de pai, ou seu primo é por parte da sua mãe. Aqui nesse caso teremos que são partes de pai e de mãe simultaneamente. Por isso que é duplamente primos, seria um parentesco duplo. Outro parentesco seria o do consanguíneo, ou chamado natural, unilateral.
O unilateral, também chamado de simples, nós temos duas espécies de simples. Os unilaterais consanguíneos e os unilaterais uterinos. Os unilaterais consanguíneos são aqueles filhos do mesmo pai. O pai teve a mulher 1, ou seja, o homem teve a mulher 1 e teve um filho. Teve a mulher 2, outro filho. Teve mulher 3, outro filho. Pronto. Tem que trabalhar para pagar a pensão, né? Tá perdido. Um filho com cada mulher. Tem que fazer bico ainda para viver, senão tá perdido. Não vai conseguir, não pode saber ainda, né? Esses três irmãos são irmãos unilaterais consanguíneos que são filhos por parte, irmãos por parte de pai e não da mãe. Os uterinos, o próprio nome já diz. Se são uterinos, filhos da mesma mãe e pais diferentes. Esta mulher teve um homem 1, filho 1. Esta mesma mulher, homem e mãe, pais diferentes. Esta mulher teve um homem 1, filho 1. Esta mesma mulher, homem 2, filho 2. Essa mesma mulher, homem 3, filho 3. Pronto, vive de renda, tá vendo? 3 pensões vai ter aqui essa mulher. Claro, senão fica difícil, tá? Bom, esses três irmãos são os irmãos unilaterais uterinos, filhos da mesma mãe e pais diferentes. Esses são os parentes unilaterais uterinos, filhos da mesma mãe e pais diferentes. Esses são os parentes consanguíneos ou chamados naturais. Outro parente é o chamado parentesco civil. Outra espécie seria o civil, parentesco civil. É aquela que a lei civil autoriza o parentesco. Ué, que lei civil que autoriza o parentesco? Adoção. Pai adotante e filho adotado. São pais e filhos legítimos, porém não naturais. Veja bem que a Constituição Federal hoje não diferencia legítimo, ilegítimo e legitimado. Todos são legítimos. Basta registrar, o filho é legítimo. Trata-se de presunção legal da paternidade. O que seria a presunção legal da paternidade? Presume-se que o pai é o marido. Presume-se que o pai é o marido. Mas nem sempre o pai é o marido. Portanto, a presunção é iuris tantum. Ou seja, o que é iuris tantum? Presunção relativa. É passível de impugnação. E o inciso 5 do 1597 é uma inovação que nós temos. Filhos decorrentes de inseminação artificial heteróloga. Filhos decorrentes de inseminação artificial heteróloga. O que significa isso? Significa que o marido quer ter filhos com sua esposa, mas ele não pode. O médico falou, você não pode ter filhos. Você vai ser estéril. Jamais você poderá ter filhos, mas ele quer ter filhos com sua esposa. Hoje o código autoriza, desde que expressamente ele autorize. Portanto, esse marido que não pode ter filhos, ele pode autorizar a sua esposa a colher um sêmen de um terceiro. Tem que autorizar, tá? O marido tem que autorizar. O marido autorizando a sua esposa a colher um sêmen de um terceiro e introduzir no ventre de sua esposa. Via artificial. Artificial, tá? Não autoriza natural, hein? É artificial. Autoriza a sua esposa a colher um sêmen de um terceiro e lá introduz via artificialmente. Olha que legal. Nascendo o filho, a mãe é legítima e natural. A mãe é legítima e natural. Porém, o pai é legítimo, porque ele autorizou. Se ele autorizou, presume-se que ele é o pai. Mas não é natural, é um pai civil. A lei civil autorizou esse parentesco. É um parentesco novo aí, tá? Parentesco novo. 1597, inciso 5. Entre pai e filho seria um parentesco civil, tá? Legítimo, porém civil. Só que depende de autorização, a heteróloga. A homóloga que não precisa de autorização. Bom, outra espécie. Por afinidade, parentesco por afinidade. Eu deixei por último porque são os melhores parentes que nós temos. Parentesco por afinidade são os melhores parentes. Este decorre de um casamento e hoje também através da união estável. Portanto, não adianta mais fugir, não quero ter sogro e sogra não. Portanto, eu vou ficar em união estável. Tem um sogro e uma sogra do mesmo jeito. Ficou em união estável, ganhou um sogro e uma sogra do mesmo jeito. São esses parentes extraordinários, especiais, espetaculares que nós temos. Tá? Sogro, sogra, genro, nora, enteado, padrasto, madrasto, cunhados. Todos eles são parentes afins. Advém de onde? Tem origem de onde? Do casamento ou da união estável. São todos parentes por afinidade. Eu sempre costumo dizer, vocês querem a boa ou a má notícia primeiro, porque eu vou dar as duas notícias. Uma má e outra boa. Primeiro todo mundo fala, vou dar a má primeiro, porque a boa vem nos confortar posteriormente. A má notícia é que sogro e sogra é parente. Sogro e sogra é parente para sempre. Sempre. Não existe ex-sogra e ex-sogro.
sempre é sogra. É sogra e sogro para sempre, jamais se extingue. Morreu seu marido, morreu sua mulher, você tem sogro e sogra. Você divorciou do seu marido, divorciou da sua mulher, você tem sogro e sogra ainda. Não existe ex-sogra como você ouve as pessoas falarem. Não existe isso. E outro problema, se é para sempre e jamais se extingue, é cumulativo. Casou uma vez uma sogra, casou 2 vezes uma sogra, 3 vezes 3 sogras, 4 vezes 4 sogras, assim por diante. Olha o problema que dá, tá? Portanto, essa é a má notícia. A boa notícia vem nos confortar. Artigo 1521, inciso 2 do Código Civil. 1521, inciso 2 diz assim: não podem casar, não podem casar. E o inciso 2 diz: os afins em linha reta. Quem são os afins em linha reta? Sogro, sogra, genro, nora, enteado, enteado, padrasto, madrasta. Está dizendo que não podem casar. E se jamais se extingue esse parentesco, jamais você poderá casar com seu sogro, com a sua sogra. Jamais você poderá casar com seu sogro, com a sua sogra. Essa é a boa notícia. Tá? Essa é a boa notícia. Sempre existe um absolutamente incapaz. Ah, eu amo minha sogra e quero ter um relacionamento amoroso com minha sogra. Não é possível. Se casar, o casamento é nulo. O negócio é tão ruim que o código já proíbe. Tá? Já proíbe. Se casar, o casamento é nulo. Não podem casar. E jamais poderá casar. Ah, já vi uma história que realmente casaram. Não. Não há um casamento real, ilícito. Teria até uma bênção que pode ser dada por algumas igrejas, mas na verdade, civilmente, não teria direito a nada. Ou seja, é um parente que não podem casar. Se o sogro ou a sogra, o genro ou a nora, quiser ter um relacionamento amoroso, seria concubinato. Lembra que nós falamos no início? Concubinato. Concubinato são parentes que não podem casar. Ou os casados, entre os casados, como eu disse. Então esse parente, que é o da afinidade, em linha reta, não poderiam casar. Se tiver uma relação amorosa, sogro, sogra, genro e nora, seria aí um concubinato e nem união estável daria essa situação, tá? Portanto, temos aí essa que é a boa notícia. Agora, os parentes na linha colateral. Os parentes na linha colateral, na afinidade, nós temos também, que são os cunhados. 2º grau na linha colateral. 2º grau na linha colateral fala sobre os cunhados. Só vai até aí, tá? Com cunhado já não é mais parente, tá? Com cunhado. Com cunhado não é mais parente. Graças a Deus, né? Só vai até aí, tá? 2º grau colateral, que são os cunhados. Os cunhados já seria diferente. Esse extingue o parentesco. Uma vez dissolvida o grau, extingue o parentesco dos cunhados. Você divorciou da sua esposa, divorciou do seu marido. Morreu seu marido, morreu sua esposa. Você tem ex-cunhado. Aí é correto falar. Ex-cunhado. Uma vez dissolvida o grau, extingue o parentesco dos cunhados. Você divorciou da sua esposa, divorciou do seu marido. Morreu seu marido, morreu sua esposa. Você tem ex-cunhado. Aí é correto falar. Ex-cunhado existe. Tanto é verdade que você pode casar com sua ex-cunhada. Você pode casar com sua ex-cunhada. Eu falo que não é uma má ideia. Por quê? Se você casar com a ex-cunhada, você aproveita a mesma sogra. Não precisa ficar acumulando sogra e sogro. Aproveita a mesma, tá? Então a dica é essa. Vê quantas irmãs tem, quantos irmãos. Quanto mais, melhor. Mais opção você tem. Tá? Bom, esse parentesco é por afinidade. E enteado é linha reta, hein? E padrasto, madrasta é linha reta. Também não podem casar jamais, tá? Quem são os parentes que nós vamos verificar? Na linha reta, é fácil. Do pai para o filho, 1º grau em linha reta. Do avô para o neto, 2º grau em linha reta. Do bisavô para o bisneto, 3º grau em linha reta. Do tataravô para o tataraneto, 4º grau em linha reta. É infinito, jamais se extingue. 40º grau existe aí na linha reta. Já na linha colateral, diz que só vai até o 4º grau. Quem são esses parentes na linha colateral até o 4º grau? Irmãos, é o primeiro parente na linha colateral. Irmãos, provém de um tronco ancestral comum. Quem é o tronco ancestral comum dos irmãos? O pai ou a mãe ou os pais. 2º grau na linha colateral. Irmãos, 2º grau na linha colateral. Tios e sobrinhos. Quem é o parente ancestral comum dos tios e sobrinhos? Os avós, o avô, ou avó, ou os avós. Seria o ancestral comum dos tios e dos sobrinhos. Qual que é o grau dos tios e dos sobrinhos? 3º grau. 3º grau na linha colateral ou transversal. E o último, né? Nós temos mais um, que eu falei que vai até o 4º. Quem seria o parente em 4º grau na linha colateral? Os primos. Quem é o ancestral comum dos primos? Os avós, avô, avó ou os avós. Também seria um parente ancestral comum dos primos. Primos seria 4º grau na linha colateral. Primos, 4º grau na linha colateral. Portanto, aquilo que nós
dissemos, né? Aquilo que nós falamos popularmente, meu primo de primeiro grau. Não existe primo de primeiro grau. O primo de primeiro grau que se fala popularmente seria o de quarto grau. Então aquele primo de segundo que nós falamos nem existe, tá? Esse nem existe. Seria somente até o quarto grau colateral. Então primos de primeiro grau que nós falamos popularmente seria o de quarto grau. Não existe primo de primeiro grau. Seria quarto grau na linha colateral. Mas nós temos mais um parente em quarto grau na linha colateral, que são tio-avô e sobrinho-neto. Tio-avô e sobrinho-neto, quarto grau na linha colateral ainda. Quem que é o ancestral comum do tio-avô e sobrinho-neto? O bisavô, ou os bisavós. Quem seria o parente em quarto grau na linha colateral? Os primos. Quem é o ancestral comum dos primos? Os avós, avô, avó ou os avós. Também seria um parente ancestral comum dos primos. Primos seria quarto grau na linha colateral. Primos, quarto grau na linha colateral. Portanto, aquilo que nós dissemos, né? Aquilo que nós falamos popularmente, meu primo de primeiro grau. Não existe primo de primeiro grau. O primo de primeiro grau que se fala popularmente seria o de quarto grau. Então aquele primo de segundo que nós falamos nem existe, tá? Esse nem existe. Seria somente até o quarto grau colateral. Então primos de primeiro grau que nós falamos popularmente seria o de quarto grau. Não existe primo de primeiro grau. Seria quarto grau na linha colateral. Mas nós temos mais um parente em quarto grau na linha colateral, que são os tio-avô e sobrinho-neto. Tio-avô e sobrinho-neto, quarto grau na linha colateral ainda. Quem que é o ancestral comum do tio-avô e sobrinho-neto? O bisavô, ou os bisavós. Ancestral comum. Então tio-avô e sobrinho-neto seria quarto grau na linha colateral. Quem é o seu tio-avô? O irmão do seu avô. É simples achar aí. Vai até aí. Só até aí que vai o parentesco. Inclusive pode chegar os direitos sucessórios até aí. Esse é o parentesco, tá? Esse é o parentesco na linha colateral por consanguinidade, inclusive. Bom, falamos aí do parentesco, que é importantíssimo. Antes de entrar na outra aula também, que é o casamento, nós vamos falar das esponsais. O que seria esponsais? Esponsais, trata-se aí de espôncio. O que são esponsais? Esponsais vem de espôncio, lá do latim, do direito romano, que é espôncio. O que significa espôncio? Espôncio é um contrato verbal. Contrato verbal. Bom, lá no direito romano acontecia dessa forma. O namorado convidava a namorada e na presença dos amigos e dos parentes anunciava: em tal dia vou casar com fulana. Seria as esponsais, ou seja, promessa de casamento. Promessa de casamento. Em tal dia vou casar com fulana. Prometeu. Portanto, vai ter que cumprir, né? Espôncio, contrato verbal. E lá era simbolizado com o chamado anel esponsalício. Anel esponsalício. Colocava-se esse anel esponsalício, tá vendo? É o nosso anel de noivado, né? Mas o nome é esponsalício. Olha que bonito o nome agora, né? E colocava-se esse anel esponsalício no braço da mão direita da noiva. No braço não, desculpa, no dedo da mão direita, tá? É que eu confundo com algema, então é no dedo da mão direita, tá? Não é no braço não. Bom, seria aí o noivado nosso, então.